Meu nome é Clara, e hoje vou contar uma história que mudou minha vida para sempre. Por anos, vivi sob um teto onde as palavras dele eram como regras imutáveis, e eu só podia aceitar. Ele sempre dizia com aquele tom autoritário: "Mulher, tem que cuidar da casa." Era uma sentença que ele repetia como um mantra, uma justificativa para tudo o que não fazia. Meu marido, Ricardo, era o retrato do machismo mais clássico. Acreditava que o lugar da mulher era entre as quatro paredes, de avental, cuidando da casa, das crianças e de nada mais. Eu aceitava calada, fingindo que estava tudo bem, mesmo quando por dentro sentia vontade de gritar, de fugir, de me libertar. Mas a vida tem dessas coisas. O que você aceita um dia, no outro, pode se tornar combustível para uma mudança inesperada. Durante anos, eu me limitei a seguir as ordens silenciosas dele, esconder meus sonhos, minhas vontades, até que um dia, algo dentro de mim quebrou. Tudo começou quando Ricardo perdeu o emprego. De repente, o homem que sempre se achou o provedor se viu sem chão, e o orgulho machista parecia sufocá-lo ainda mais. Ele dizia que ia encontrar outro emprego, mas as semanas passavam, e nada acontecia. A tensão dentro de casa aumentava. Eu sabia que não podia mais esperar sentado. Ou melhor, sentada no sofá da sala, assistindo minha vida desmoronar, enquanto ele permanecia imobilizado pela própria vaidade. Foi então que decidi agir, mas de um jeito que ele jamais suspeitaria. Comecei um negócio secreto. Nunca falei para ninguém, nem para minha melhor amiga. Criar um negócio sem que ele soubesse era uma forma de me proteger, de manter uma réstia de independência, mesmo que isso significasse trabalhar nas sombras. E a verdade é que foi libertador sentir que eu podia ser dona do meu próprio destino. No começo, eu vendia pequenos artesanatos pela internet. Era pouco, mas cada venda era uma vitória silenciosa contra as palavras dele que me diziam para ficar parada. À noite, enquanto ele dormia, eu embalava pedidos, respondia clientes, construía algo que era só meu. Ele desconfiava de algo, claro. Perguntava por que eu estava sempre tão cansada, por que não saía tanto quanto antes, e eu inventava desculpas esfarrapadas. Às vezes, sentia uma culpa enorme, porque ele me olhava com aquela mistura de superioridade e desdém que me corroía. Mas a vida tinha mais surpresas guardadas. Quando Ricardo finalmente perdeu de vez a paciência, explodiu. Disse que eu estava me afastando dele, que estava virando uma estranha dentro da própria casa, e que eu devia apenas ser a mulher que ele mandava. Foi nesse momento que percebi que a batalha não era contra ele, mas contra tudo aquilo que ele representava. E foi também quando decidi que não permitiria mais ser invisível, que me calar diante do machismo não era mais uma opção. A história só começava. Aos poucos, meu negócio secreto foi crescendo. Não era apenas uma forma de ganhar dinheiro, era um ato de resistência. Eu estava criando minha própria identidade longe do olhar dele, longe das cobranças e das limitações que ele insistia em impor. Cada noite que eu passava trabalhando no meu projeto, embalando pedidos ou respondendo mensagens, eu sentia o poder de estar construindo algo que nenhum homem poderia me tirar. A sensação era estranha, quase proibida, mas era o que me fazia continuar. Ricardo, por sua vez, continuava preso naquele ciclo de machismo e frustração. Ele não entendia como eu podia estar mudando tanto, e isso só aumentava o conflito entre nós. As discussões ficaram mais frequentes, mais pesadas. Uma vez, durante uma briga, ele gritou que eu estava exagerando, que mulher deveria mesmo cuidar da casa e dos filhos, e que negócios e dinheiro não eram coisa para mim. Aquela noite ficou marcada na minha memória como um ponto de virada. Naquela hora, eu poderia ter desistido, ter me encolhido e aceitado a submissão que ele queria impor. Mas algo dentro de mim me fez levantar a cabeça, olhar nos olhos dele e dizer que eu merecia mais, que eu queria mais. Comecei a investir todo o dinheiro que conseguia no meu negócio. Cada centavo poupado era usado para comprar materiais, pagar anúncios, melhorar meu site. Eu queria que aquele projeto fosse imbatível, a prova concreta de que eu podia ser independente.
Mesmo sabendo que Ricardo não aprovaria, continuei escondendo tudo. Ele achava que eu era apenas uma dona de casa dedicada, quando na verdade eu era uma mulher que estava criando uma fortaleza invisível. Uma reviravolta aconteceu quando uma cliente importante entrou em contato comigo e fez um pedido grande, algo que poderia transformar meu negócio em algo muito maior. Naquele momento, senti que minha vida estava prestes a mudar de verdade. Ricardo percebeu que eu estava diferente, mais confiante e menos submissa. Isso o irritava profundamente, porque quebrava o papel que ele acreditava que eu deveria desempenhar dentro do casamento. E então, chegou o dia em que Ricardo teve que encarar a realidade. Sem emprego, sem dinheiro, e vendo a mulher que ele menosprezava sustentando a casa, ele não sabia como reagir. A tensão entre nós ficou insuportável, e o jogo começava a virar. Ricardo andava pela casa com um ar de derrota misturado com raiva. Ele não sabia se me agradecia ou se me culpava por estar mudando tudo que ele achava que devia ser. Era um misto confuso de emoções que fazia a convivência quase insuportável. Eu, por minha vez, tentava manter a calma e não deixar que a tensão explodisse em discussões destrutivas. Mas dentro de mim, a certeza de que estava no caminho certo crescia a cada dia. Eu não podia mais ser aquela mulher calada que aceitava a ordem sem questionar. Um dia, Ricardo veio até mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Um misto de orgulho ferido e respeito contido. Ele disse, sem rodeios, que não queria depender de mim, que se sentia humilhado, mas que não tinha saída. Naquela conversa difícil, ele tentou encontrar um meio termo, um jeito de reequilibrar a casa. Eu, com firmeza, coloquei limites e deixei claro que a era da submissão tinha acabado. Eu era parceira, não uma mera funcionária da casa. O que ele não sabia é que eu já tinha planos para expandir meu negócio ainda mais. Já não era mais só uma fonte de renda. Era minha paixão, minha independência, minha arma contra tudo o que ele representava. Em uma noite fria, enquanto Ricardo estava fora procurando emprego, eu fechei um contrato que garantiria minha estabilidade financeira pelos próximos meses. Senti uma alegria silenciosa, mas também um medo de que ele pudesse descobrir. Quando ele voltou, notei o olhar desconfiado, quase investigativo. Ele tentava encontrar sinais de que eu estava escondendo algo, e na verdade não estava errado. Eu estava escondendo não só um negócio, mas uma revolução pessoal. O tempo passou e a relação ficou mais tensa. As brigas aconteciam com mais frequência, mas eu já não me sentia pequena diante dele. Minha força vinha da certeza de que eu podia ser independente, que meu valor não se resumia ao que ele dizia. E foi nesse momento que faço meu primeiro pedido para vocês. Se estiverem gostando dessa história, inscrevam-se no canal e deixem o like. Isso me ajuda a continuar trazendo narrativas reais e emocionantes para vocês, mostrando que a luta pela liberdade é para todos. Porque no fim, essa história não é só minha. É a história de muitas mulheres que, como eu, decidiram quebrar as correntes do machismo e buscar seu próprio caminho. A partir daquele pedido, senti que algo mudou dentro de mim. A força para continuar crescendo era alimentada pelo apoio invisível de quem me acompanhava. Eu não estava mais sozinha na minha batalha. Havia uma legião silenciosa me inspirando. Ricardo, por outro lado, parecia cada vez mais perdido no próprio orgulho. Ele não admitia que dependia de mim, mas a verdade era que sem meu dinheiro, a casa desabaria. Isso o deixava irritado, mas eu não demonstrava, mantinha o controle. Comecei a trazer mais novidades para o negócio, lançando produtos que nunca pensei que teria coragem de desenvolver. Era como se o medo tivesse sido substituído por uma fome de vencer que eu nunca havia sentido antes. Quando ele viu que eu estava mudando e que o nosso casamento já não era o mesmo, tentou buscar apoio em amigos e familiares. Mas eu também tinha minha rede de pessoas que acreditavam em mim, e isso equilibrava o jogo. Em uma das discussões mais intensas, Ricardo gritou que eu havia mudado demais, que não era mais a mulher que ele tinha se casado. Eu apenas olhei nos olhos dele e disse que, na verdade, quem precisava mudar era ele. Aquilo fez com que ele se calasse por alguns segundos, talvez refletindo. Mas naquele momento,
Eu não queria mais sua aprovação. Queria apenas viver a minha verdade. E isso incluía fazer o que fosse necessário para garantir minha independência. A cada dia, eu sentia que o peso da opressão diminuía e que a minha liberdade aumentava. O negócio crescia, e eu já podia pensar em sonhos que antes pareciam impossíveis. Porém, a tensão no lar se tornou insuportável. Ricardo estava entre o orgulho ferido e a necessidade de aceitar minha liderança. O silêncio passou a ser mais pesado que qualquer discussão. Eu não queria que nosso casamento acabasse, mas também não queria voltar para aquele ciclo de submissão e opressão. Algo precisava mudar, e eu estava disposta a ser o agente dessa mudança, custasse o que custasse. Aquele cenário, que parecia ser um campo de batalha, na verdade era o palco onde minha história de transformação estava sendo escrita, e eu sabia que ainda havia muito mais por vir. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de pequenos avanços e grandes conflitos. Ricardo, por um lado, tentava esconder sua vulnerabilidade atrás de gestos ríspidos e frases duras. Por outro, parecia fascinado e, ao mesmo tempo, assustado com a mulher que eu estava me tornando. Eu podia sentir no olhar dele aquela mistura inquietante. A velha superioridade desconstruída aos poucos, misturada com um medo quase palpável de perder o controle sobre o que ele acreditava ser seu território. Mas agora, aquele território já não era só dele, era meu também. Eu me lembrava das noites em claro, quando mesmo cansada, me dedicava a cada detalhe do meu negócio. Cada embalagem feita com carinho, cada mensagem respondida com atenção, era minha maneira de provar para mim mesma que eu podia ser mais do que aquela mulher invisível que ele queria. Ricardo tentou, em uma dessas noites, entrar na minha zona secreta de trabalho, querendo saber onde eu desaparecia tantas horas. Eu, firme, não deixei que ele invadisse aquele espaço que eu havia conquistado. E isso gerou uma das discussões mais acaloradas que já tivemos. Ele acusou-me de ser egoísta, de estar destruindo a família com minhas ambições. Eu o encarei e disse que estava construindo um futuro onde ninguém precisaria mais depender do que ele dizia ser o papel da mulher. A fúria nos olhos dele era assustadora, mas eu não recuei. Aquela foi a primeira vez que senti que a balança começava a pender para o meu lado, que minha voz começava a ter peso, que minhas escolhas finalmente tinham valor. Enquanto ele se debatia entre aceitar essa nova dinâmica ou se afundar no orgulho, eu seguia firme, planejando o próximo passo do meu negócio, buscando parcerias e estudando como ampliar ainda mais. Naqueles momentos, eu entendia que não se tratava apenas de dinheiro ou poder, mas de respeito. Respeito por mim, pela minha luta, pela mulher que eu sempre fui, mas que ele não permitia existir. Então, um dia, recebi uma notícia que mudou tudo. Um investidor estava interessado em aplicar uma quantia considerável no meu negócio. Era a chance que eu precisava para transformar meu sonho em realidade, mas também o início de um novo desafio, porque essa notícia não demorou a chegar até Ricardo, que reagiu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Foi o início da maior tempestade que já enfrentamos dentro daquele casamento. Quando Ricardo descobriu sobre o investidor, sua reação foi imediata e explosiva. Ele entrou em casa com os olhos ardendo de raiva, as mãos tremendo, como se aquele simples fato ameaçasse sua masculinidade por completo. Ele me confrontou no meio da sala, gritando que eu estava me tornando alguém que ele não reconhecia, que eu estava deixando de ser a mulher da casa para virar uma estrangeira em nossa própria casa. Tentei manter a calma, mas a tensão era tão forte que parecia que o ar se tornava mais denso a cada palavra trocada. Foi a primeira vez que vi no rosto dele não só raiva, mas medo. Medo de perder o controle que ele julgava ter. Eu o desafiei. Sei que você está com medo, mas eu não posso mais viver com medo de ser quem eu sou. Se você não consegue aceitar, então temos um problema maior do que dinheiro ou negócios. A conversa terminou sem acordo, com portas batendo e silêncios cortantes que se estenderam por dias. Ricardo se fechou em si mesmo, e eu continuei minha jornada, ainda mais determinada. Naquela semana, a pressão no lar chegou ao ponto de ruptura.
Ricardo passou a evitar qualquer contato comigo. Mal olhava na minha direção, como se a minha independência fosse uma ameaça constante. Eu sentia a dor do silêncio, a solidão que vinha de estar lado a lado com alguém que não mais te reconhece. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma força nova crescendo dentro de mim. A certeza de que estava fazendo a coisa certa. Foi quando uma ideia surgiu. Uma possibilidade que até então eu não havia considerado. Talvez essa crise fosse o momento para um choque de realidade. Se Ricardo não podia me apoiar, eu precisaria mostrar a ele, de forma clara, quem eu era, agora. Comecei a pensar em maneiras de fazer isso sem ferir, mas com a firmeza que a situação exigia. Não queria destruir o que havíamos construído, mas também não podia continuar vivendo na sombra de um homem que não me respeitava. Eu não sabia ainda como faria, mas uma coisa estava clara. A próxima fase daquela batalha seria decisiva, e eu estava pronta para enfrentá-la de cabeça erguida. Naquela noite, decidi preparar uma surpresa para Ricardo. Não uma simples surpresa, mas um momento que pudesse fazer ele enxergar quem eu realmente era e o quanto eu havia crescido. Não queria humilhar, mas deixar claro que eu não seria mais a mulher calada de antes. Com todo cuidado, organizei um jantar em casa, mas não um jantar qualquer. Convidei amigos importantes do meu negócio, pessoas que admiravam meu trabalho e que, sem saber, representavam tudo o que ele desprezava. Mulheres independentes, capazes e bem-sucedidas. Ricardo chegou em casa sem nenhuma expectativa, cansado e desconfiado. Ao abrir a porta e ver o salão preparado, seu rosto mudou. A expressão de surpresa deu lugar a um olhar desconfiado, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Durante o jantar, os convidados elogiaram minha coragem e perseverança. Falaram sobre como eu estava inspirando outras pessoas. Ricardo ouviu em silêncio, o orgulho dele se misturando com um incômodo palpável. Em um momento, um dos convidados, uma mulher que liderava uma grande empresa, se dirigiu a ele e disse: "Seu papel aqui não é o que manda, mas o que apoia. Se não entender isso, vai ficar para trás." As palavras foram um golpe direto. Ricardo ficou calado, mas seus olhos denunciavam que aquela era uma verdade difícil de engolir. Foi a primeira vez que eu vi um sinal real de que algo dentro dele começava a mudar, mesmo que de forma lenta. Depois do jantar, ficamos a sós. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas na garganta. Finalmente, disse que estava assustado, que não sabia como lidar com aquela nova realidade que eu representava. Eu o abracei, compreendendo suas fraquezas, mas firme na minha decisão. Disse que não buscava ser superior, mas sim igual. Uma parceria verdadeira, baseada em respeito e apoio mútuo. A partir daquela noite, algo mudou sutilmente entre nós. Ricardo começou a tentar entender, a ouvir mais, ainda que com dificuldade, e eu, por minha vez, mantive meu foco, meu trabalho e minha independência. Mas mesmo com esse pequeno avanço, eu sabia que a história ainda estava longe do fim. Porque às vezes as maiores mudanças começam com pequenos gestos, mas a vida sempre nos reserva reviravoltas inesperadas. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de sentimentos e descobertas. Ricardo tentava, a seu modo, se adaptar à nova dinâmica, mas ainda havia aquela sombra antiga, a resistência silenciosa que ameaçava tudo o que eu vinha construindo. Enquanto isso, meu negócio começava a dar os primeiros frutos concretos. Clientes fiéis, reconhecimento e a confirmação de que meu esforço não havia sido em vão. Eu me sentia viva, poderosa, mas também vulnerável diante das incertezas do futuro. Certa manhã, Ricardo chegou em casa com uma notícia inesperada. Ele havia perdido o emprego. A empresa onde trabalhava passava por cortes severos, e ele foi uma das vítimas. A realidade bateu forte. O silêncio entre nós naquela noite foi pesado, carregado de tensões não ditas. Eu queria ajudá-lo, mas também sentia o peso de toda a jornada que havíamos vivido até ali. Sabia que aquela era uma chance para mostrarmos o que realmente importava. Para minha surpresa, Ricardo não pediu ajuda, ou pelo menos não de forma direta. Seu orgulho ferido o fazia tentar manter uma fachada de controle.
enquanto por dentro ele lutava contra o medo e a insegurança. Eu, porém, decidi agir diferente. Tomei para mim a responsabilidade de sustentar a casa, de garantir que tudo continuasse funcionando. Era minha vez de ser o suporte, o pilar que segurava a nossa família. Ricardo, inicialmente, resistiu a essa nova realidade. Dizia que não queria depender de mim, que isso era humilhante. Mas, com o tempo, a necessidade falou mais alto. E ele não teve outra escolha. A inversão de papéis nos deixou frente a frente com nossas limitações e verdades. Eu aprendi a ser paciente, a equilibrar o orgulho dele com a minha vontade de ajudar. Ele, aos poucos, aprendeu a aceitar que não era mais o centro absoluto. No meio desse processo, eu continuei investindo no negócio, expandindo e criando novas oportunidades. Sabia que, se aquilo dava certo, poderia garantir um futuro seguro para nós, e talvez até reparar os estragos do passado. Mas, como toda história marcada por reviravoltas, nem tudo estava resolvido. Porque a vingança, aquela surpresa amarga que a vida gosta de pregar, ainda estava por vir, e eu não fazia ideia do tamanho do impacto que ela teria. Os primeiros dias após a perda do emprego foram os mais difíceis para Ricardo. Ele andava pela casa como uma sombra, evitando até mesmo olhar nos meus olhos. O orgulho ferido pesava mais do que nunca, e eu podia sentir sua luta silenciosa para se manter de pé. Eu me esforcei para ser paciente, mas não foi fácil. Tinha que equilibrar a minha vida profissional, cuidar da casa e ainda lidar com o homem que um dia foi meu parceiro, agora consumido pela própria insegurança. Uma noite, após um dia particularmente tenso, Ricardo explodiu. Disse que não queria mais aquela vida, que estava cansado de depender de mim, que sentia que estava perdendo tudo, inclusive a dignidade. Eu tentei explicar que não se tratava de orgulho ou dinheiro, mas de amor e parceria, que estar ali, sustentando a casa, não diminuía em nada quem ele era. Pelo contrário, mostrava que juntos poderíamos superar qualquer desafio. Mas ele não queria ouvir. As palavras dele eram afiadas como lâminas, ferindo não só a mim, mas também a nós dois. Aquele momento foi um abismo entre nós, uma ferida aberta que parecia não cicatrizar. Decidi então que era hora de tomar uma atitude mais firme. Não podia mais carregar o peso sozinho, nem físico, nem emocional. Precisávamos redefinir nossa relação, construir algo novo a partir dos escombros do antigo. Comecei a envolvê-lo nas decisões do negócio. Convidei-o para participar das reuniões com o investidor, para opinar sobre estratégias. Queria que ele sentisse que ainda tinha um papel importante, que sua voz ainda importava. No começo, ele resistiu, desconfiado e desconfortável, mas aos poucos foi aceitando o convite. Percebi que aquela pequena inclusão já era um passo gigante para ele, uma forma de reconectar-se comigo e consigo mesmo. Passamos a discutir projetos, a sonhar juntos de novo. As conversas ganharam vida. A casa voltou a ter risos e planos. Foi uma mudança que me deu esperança, um sinal de que poderíamos superar as diferenças. No entanto, no fundo, algo ainda não estava resolvido. Ricardo ainda carregava aquela velha ideia de que mulher tem que cuidar da casa. E, por trás do seu orgulho ferido, ainda havia um machismo que precisava ser enfrentado. Um dia, ao comentar com um amigo, Ricardo falou com amargura sobre essa mulher que agora manda em tudo, deixando claro que sua transformação interna estava longe de ser completa. Eu ouvi, mas não respondi na hora. Guardei para mim usando aquilo como combustível para continuar firme na minha luta. Não só pelo meu negócio, mas pelo respeito que merecíamos como casal. Em meio a tudo isso, recebi uma proposta inesperada. Uma grande loja da cidade queria vender meus produtos em suas prateleiras. Era a confirmação do meu sucesso e um passo que eu sabia que mexeria ainda mais com Ricardo. Quando contei para ele, vi uma mistura complexa de orgulho, ciúmes e medo. Ele não sabia se comemorava meu avanço ou se temia o que aquilo significava para o nosso equilíbrio. Naquela noite, sentamos para conversar como adultos. Expliquei que aquele era o futuro que eu queria para nós.
um futuro de igualdade, respeito e parceria verdadeira. Ele finalmente ouviu, mesmo que com relutância. A semana seguinte foi intensa. Ricardo parecia dividido entre o orgulho ferido e o desejo de se reinventar. Eu sentia que ele queria me apoiar, mas a voz do machismo interno ainda tentava sabotar cada passo dele. Certa manhã, ao acordar, encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Nele, Ricardo dizia que estava tentando mudar, que reconhecia meus esforços e que queria ser um parceiro melhor, mas que precisava de tempo para se adaptar. Aquela pequena mensagem foi como um raio de esperança. Pela primeira vez, senti que ele estava realmente disposto a abandonar velhos padrões, pelo menos tentar. Decidi então continuar abrindo espaço para ele no meu mundo. No dia seguinte, tivemos uma reunião importante com o investidor. Ricardo esteve presente e, para minha surpresa, fez perguntas inteligentes. Mostrou interesse genuíno, como se estivesse descobrindo um lado de si mesmo que desconhecia. Depois da reunião, ele me confessou que aquele universo de negócios o fascinava e que queria aprender mais para poder contribuir de verdade. Foi uma virada que me deixou emocionada e orgulhosa. No entanto, a vida não costuma facilitar mudanças. Na mesma semana, enfrentamos um problema sério. Um cliente grande desistiu do contrato, alegando questões financeiras. O baque foi duro e ameaçou desestabilizar tudo. Ricardo viu ali uma chance de mostrar que podia ajudar e se empenhou em buscar novos contatos, fazer ligações, usar sua rede antiga para tentar salvar o negócio. Ele queria provar que não era mais um peso. E conseguiu. Depois de dias de esforço, fechamos um novo acordo, que não só cobria o que havíamos perdido, como ampliava nossa atuação. Foi uma vitória que fortaleceu não só o negócio, mas a confiança entre nós. A partir dali, Ricardo passou a se envolver cada vez mais, não só como um espectador, mas como um participante ativo, descobrindo um prazer novo em contribuir e crescer ao meu lado. Eu, por minha vez, sentia que aquele momento era uma virada definitiva. A casa, antes palco de conflitos, tornava-se novamente um lar de sonhos compartilhados, onde o respeito começava a substituir o machismo. Mas a vida, sempre com sua ironia, cruel, reservava uma última reviravolta que ninguém poderia prever. E foi aí que a história que parecia encaminhada começou a se desfazer, revelando uma traição amarga. Um amigo próximo me alertou que havia rumores sobre Ricardo, e uma colega de trabalho antiga, alguém que ele havia conhecido antes da crise, e que, segundo boatos, os dois haviam se aproximado demais. No começo, neguei. Não queria acreditar que, naquele momento de reconstrução, ele pudesse trair nossa confiança. Mas as pistas começaram a surgir. Mensagens escondidas no celular. Encontros fora do horário. A dor daquela descoberta foi como uma facada no coração. Eu me sentia traída não só por ele, mas pela esperança que eu havia construído tão cuidadosamente. O mundo que eu havia lutado para erguer desabava. O confronto foi inevitável. Encarei Ricardo com as provas na mão, esperando explicações, arrependimentos, qualquer coisa que pudesse salvar o que restava do nosso casamento. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Seus olhos evitavam os meus, enquanto uma mistura de culpa e vergonha marcava seu rosto. Eu sabia que aquela era a verdade nua e crua, a traição. Ele tentou justificar, dizendo que foi um erro momentâneo, que a fragilidade do momento o fez ceder à tentação. Mas para mim, não havia espaço para desculpas. A confiança estava destruída. Senti a raiva crescer dentro de mim. Uma chama que queimava tudo o que restava daquelas tentativas de reconstrução. Era o fim do que um dia fomos, e o começo de algo ainda mais doloroso. Decidi que não iria apenas me afundar na tristeza. Era hora de agir, de mostrar que não seria vítima daquela situação. Eu precisava retomar o controle da minha vida, do nosso destino e da minha vingança. Nos dias seguintes, comecei a planejar cada passo com cautela. Ricardo não imaginava que a mulher silenciosa que ele tanto menosprezava estava pronta para virar o jogo de vez. Continuei a cuidar do negócio, que já estava crescendo de forma impressionante,
mas comecei a reunir provas, documentar tudo o que ele fazia e deixava escapar. Era o começo da minha estratégia para desmascará-lo. Enquanto isso, Ricardo tentou se aproximar, pedindo perdão, prometendo mudança, mas eu mantive a distância. Sabia que aquela era uma batalha que precisava ser vencida com a mente fria e o coração forte. Em uma das reuniões do negócio, Ricardo foi surpreendido por uma proposta minha que ele jamais esperava. Eu ofereci a ele uma participação mínima, quase simbólica no empreendimento. Era o meu jeito de mostrar que ele não teria mais controle. Aquela rejeição foi um golpe para ele, que esperava manter o domínio em todas as áreas da nossa vida. Agora, eu era quem mandava, e ele tinha que aceitar essa nova ordem. A vingança, finalmente, estava pronta para ser revelada. Não com vingança cega ou destrutiva, mas com um golpe calculado que mostraria para Ricardo quem realmente detinha o poder. Em uma reunião surpresa com familiares e amigos próximos, convidei todos para conhecerem o negócio, que já era uma referência no mercado local. Ricardo foi chamado para falar, e foi ali que tudo mudou. No meio da apresentação, mostrei publicamente as provas da traição, os e-mails, mensagens e até vídeos que Ricardo acreditava terem sido apagados. A humilhação foi completa, e ele não teve para onde fugir. Aquela cena foi o ápice de uma guerra silenciosa que vinha sendo travada nos bastidores, e todos os presentes puderam testemunhar a verdadeira face do homem, que por tanto tempo tentou me controlar. Ricardo tentou se justificar, mas ninguém mais queria ouvir. O respeito que ele havia perdido era irrecuperável, e eu finalmente sentia que havia conquistado minha liberdade e dignidade. Depois daquela noite, ele desapareceu da minha vida e do nosso círculo social. Eu segui em frente, com o negócio crescendo, e uma força interior que jamais imaginei ter. A casa, que um dia foi prisão, tornou-se meu castelo, construído não só com suor, mas com a certeza de que ninguém, jamais, poderia me fazer duvidar do meu valor. Após a humilhação pública, Ricardo tentou reconstruir sua vida longe de mim, mas os ecos da sua queda o perseguiam. A reputação manchada e o orgulho ferido foram um peso que ele não conseguiu carregar. Enquanto isso, meu negócio prosperava de forma incrível. Eu havia conquistado não só a independência financeira, mas um respeito que jamais tive enquanto calava diante do machismo dele. Muitos amigos e familiares, que antes duvidavam da minha força, passaram a me olhar com admiração. Eu era exemplo de superação, uma mulher que não se deixou vencer pelos desafios. Mas não foi fácil. A cicatriz da traição ainda ardia em mim, e a sensação de perda do casamento, do que poderia ter sido, trouxe noites longas e solitárias. Para preencher esse vazio, dediquei-me ainda mais ao meu trabalho e ao autoconhecimento. Descobri talentos, paixões e uma força interna que nunca imaginei possuir. A cada passo que eu dava, mais me afastava do passado tóxico e do homem que tentou me prender a uma vida limitada e cheia de dor. Em uma reviravolta inesperada, recebi uma proposta para dar palestras motivacionais sobre superação e empoderamento. Aquele convite foi o reconhecimento final do meu valor. Eu aceitei com orgulho, vendo naquela nova fase a oportunidade de ajudar outras mulheres a se libertarem de situações parecidas com a minha. Ricardo, por sua vez, tentou contato algumas vezes, mas eu mantive firme a decisão de não reabrir feridas. Meu caminho agora era outro, de luz e liberdade. Num evento importante, ao falar para centenas de pessoas, eu contei minha história, sem nomes, mas com toda a verdade sobre o machismo, a traição e a superação. A reação do público foi avassaladora. Aplausos, lágrimas e muitos agradecimentos. Eu sabia que minha dor havia se transformado em força para muitas outras pessoas. O desfecho que um dia imaginei só poderia ser este: uma mulher que sai das cinzas, que não aceita ser silenciada e que dá a volta por cima com inteligência e coragem. A casa que um dia foi prisão virou palco da minha vitória. E nenhum homem, nenhum machismo, jamais poderia roubar essa conquista. Meu convite para você que está me ouvindo é simples. Inscreva-se no canal
E deixe seu like para que mais pessoas possam ouvir histórias reais de superação e empoderamento. Lembre-se sempre, a força para mudar sua vida está dentro de você. Nunca aceite que ninguém te diminua, controle ou impeça de crescer. A sua história merece ser de vitória.